Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cintia Sena. Hoje vamos falar sobre aluguel, financiamento, casa própria. Um tema aí que a gente vai pensar que gera muitas discussões, certo, errado, o que é, o que não é. E hoje, na verdade, eu vou compartilhar a minha experiência de já 3 anos morando de aluguel e algumas situações que que eu vi acontecendo aí com outras pessoas, que é importante a gente trazer sim esses esclarecimentos e essas informações. Porque a questão entre morar de aluguel, financiar ou casa própria não é só financeira, envolve outros aspectos. Tem vídeos aqui no canal de quando eu fiz 1 ano, quando eu fiz, se eu não me engano, 2 anos também dessa experiência. Então agora em 2019, exatamente entre setembro e outubro, eu comemoro aí 3 anos dessa experiência de aluguel. Pontos positivos. No meu caso, isso foi muito importante e fundamental decidir morar de aluguel ao invés de financiar um apartamento, uma casa. A questão da localização. Então eu precisava e buscava, quando eu quis morar de aluguel, um fácil acesso para o meu trabalho, para as minhas outras atividades. Valor. Eu defini um valor que eu queria pagar por esse imóvel, por essa localização, e ao comparar esse valor com um financiamento nas mesmas condições, nas mesmas regiões, eu iria pagar muito mais caro naquela prestação. Combinado? Além disso, naquele momento, ao pagar mais caro, eu ia ter que, além disso, ter que me descapitalizar, ou seja, eu tinha que pegar parte do meu recurso que já estava investido para não essa finalidade, colocar como entrada e, consequentemente, ficar com menos recurso para aquilo que eu efetivamente estava construindo, que no meu caso é a independência financeira. Então, o que eu balizei, o que eu comparei no momento de decidir. E o que é importante trazer como histórico. Eu antes morava numa casa própria, no caso, a casa que a minha mãe construiu. O plano era eu morar sozinha, num cômodo, num quarto, não importava. O que aconteceu, que a gente fala que o universo conspira ao favor, na região que eu morava, Zona Leste, alguns quilômetros de distância da minha localização enquanto trabalho, cerca aí de quase 30 quilômetros de distância. Então eu já estava cansado desse ir e vir, então eu tinha duas opções: ou pedir as contas do meu serviço e tentar localizar algo mais fácil acesso, ou me mudar e estar mais próximo desse serviço. Nesse período, o que aconteceu foi que aonde eu morava teve uma enchente, entrou água em uma parte lá. Isso em 20 anos que a gente morava, nunca aconteceu. E nesse ano aconteceu, no caso, no começo de 2016. Minha mãe, com aquela situação, resolveu vender a casa. Ao colocar uma placa, a intenção era: como demora para vender 2, 3, 4 anos, a gente estava no auge, vamos pensar assim, ali da crise financeira, econômica, então vai demorar, mas a placa já tá lá. Então o plano era eu mudar, achar um quartinho que seja, uma kitnet, não era o objetivo principal. Conforto, mais localização, fácil acesso. Dito isso, um mês depois a casa foi vendida e a gente não tinha para onde ir. Então o plano, que era de um quarto, de uma locação, passou para ser acomodação da família, eu e Dona Maria. Então, nesse meio tempo, a gente vendeu a casa. O recurso, e é importante, a gente deixou aplicado. Então, desde 2016, a casa dela continua investida, aplicada e rendendo juros. No caso, muito mais do que ela recebia de uma parte da casa que ela locava. Então, 2 vezes mais. Então, esse dinheiro está lá, a gente não precisou utilizar ele para pagar as prestações aqui da locação. Então, é importante a gente ter essa observação.
qual que é o seu momento, quais são as suas escolhas. Não necessariamente o que eu estou construindo vai servir para todos, mas é legal a gente trazer como um exemplo. Então, nesse tempo, o que foi conversado é: você precisa da casa agora? Não, então vamos poupar, vamos investir. E o plano era pelo menos 5 anos morando de aluguel. E após esses 5 anos, a gente ia reavaliar se a gente continuava no aluguel ou se já ia para uma casa própria. Então, estamos no 3º ano e o plano continua nesse mesmo patamar, nessa mesma linha. E o que é legal trazer também, que eu quero compartilhar com vocês: dito isso, a gente conseguiu, mesmo pagando aluguel, continuar investindo. Então, eu pago o aluguel, então o compromisso é meu, ela não paga o aluguel. E o valor que eu pagaria de uma prestação, essa diferença eu continuo investindo, eu continuo potencializando. Então, mesmo com aluguel, eu estou fazendo outras realizações. Nesses 3 anos, a gente viajou para Orlando, fiz meu mestrado, terminei minha pós-graduação, fiz outras viagens, outras realizações nesse tempo. E o que ajudou bastante, principalmente para minha mãe, como a gente morava em casa, chegamos num apartamento, então ela teve mais autonomia, ela conseguiu ir e vir mais fácil. Então, só esse ganho é muito positivo. Então, o que eu quero trazer também de outros aspectos que com algumas pessoas acontecem e quem mora de aluguel tem que estar preparado para eles. Por exemplo, um rapaz lá onde eu trabalho, ele veio com essa ideia: vou morar de aluguel, vou vender minha casa, por essa questão financeira também, deixar o dinheiro capitalizado, investido e tudo mais. Porém, a casa que ele escolheu, em pouco tempo, 6 meses depois, o dono solicitou a casa de volta. Então, você tem que estar preparado a ter que sair daquele local antes do seu planejado. Então, óbvio, como existe a lei do inquilinato, ele pediu para ficar pelo menos os 12 meses do contrato de 1 ano, para depois ele conseguir localizar. Então, para ele, naquele momento, e ele estava perto de ganhar um bebê também, então não foi interessante a estratégia de estar de aluguel. Então, é importante observar: existe essa possibilidade, sim, de ter a casa solicitada. Qual que é o seu momento? Tem outra questão também, que tem os reajustes do aluguel. Então, no meu caso, eu tive a sorte, estou num apartamento que é de zelador, que é o apartamento do condomínio. Ou seja, eu não pago condomínio, eu só pago o aluguel. E nesse período também consegui conversar com o síndico, no caso, e eu não tive reajuste nesses 3 anos da minha prestação. Então, eu tenho que observar isso também. Em paralelo ao meu aluguel, que é importante observar, eu tenho que continuar a construir, a poupar, para que lá na frente, no momento que eu queira, eu possa investir, que eu possa comprar a minha casa, daquele meu sonho, daquela minha realização. Tudo bem? Então, um ponto também importante é isso. E o outro é essa questão que a gente ainda tem, cultural, de que eu não vou fazer nada naquele imóvel, naquele empreendimento, porque não é meu. Então, e se você fizer também, você tem que conversar com o proprietário se aquelas benfeitorias que você vai fazer, aquelas melhorias, pode ser abatido do aluguel ou não. Tem alguns lugares que ok, tem alguns lugares que não, então aquele investimento vai ficar no imóvel. E quando eu faço um financiamento, eu tenho que pensar também que naquele primeiro momento o imóvel também não é meu, ele só vai passar a ser meu definitivamente quando eu quitar, quando eu terminar de pagar todas as prestações. O aluguel, se eu não conseguir pagar, se aquele valor tive uma queda na renda, alguma coisa, eu posso mudar. Eu posso escolher um outro imóvel com valor menor. Se eu financiar aquela prestação, é mais difícil eu conseguir fazer essa transição, sair daquele financiamento, diminuir aquela prestação. Não é impossível, mas é mais difícil. Existiriam 2 caminhos. Um, tentar renegociar aquele contrato. Então, dependendo até do momento que você está aproveitando as quedas aí da taxa Selic, uma renegociação.
tentar uma pausa estendida, em alguns locais é possível fazer essa pausa, e tentar também repassar esse imóvel para uma outra pessoa e ela assumir as prestações e você pegar a diferença do que você já pagou. Só que a dor de cabeça dá um pouquinho mais de trabalho do que a mudança de um aluguel, tudo bem? Então é importante observar esses prós, esses contras. Não é só vou morar de aluguel porque é mais fácil, mais barato financeiramente. O que eu quero? O que eu busco? Qual que é a minha segurança? Qual que é a minha estratégia? E também não dá para eu comparar que se eu vou poupar ou se eu vou investir vai render mais. O nosso cenário atual tende a mudar um pouquinho. Então, lá em 2016, quando eu fiz isso, a taxa Selic estava 14,5. Óbvio que eu ia aproveitar para potencializar os meus investimentos. Com a taxa Selic hoje a 5,5, essa parte acaba ficando um pouquinho mais difícil, mas também não é impossível. Então, eu tenho que pesar e equalizar o valor de um financiamento, o valor de uma prestação de aluguel, para ver se ela é melhor ou não. Recomendações: se eu for financiar, tenha reservas, não só para fazer frentes em algum momento que você não tem aquele valor, como também para deixar de saldos para as manutenções, para aquilo que você quer colocar no seu imóvel. Está no aluguel? Continue poupando, continue investindo para o momento certo você fazer essa transição. Então esse era o vídeo que eu queria compartilhar com vocês dessa experiência de 3 anos morando de aluguel, o que teve aí de benefícios, o que me trouxe e porque eu ainda continuo. A ideia não é sair tão cedo, porque eu tenho um plano, uma estratégia. Então, observe qual que é o seu momento, o que de fato você quer, o que você busca, se é economia, se é conforto, se é segurança, tranquilidade. Qual é o patamar aí da sua família, se é você sozinho, se é você com a sua mãe, pai, se é com esposa, filhos, porque cada pessoa, cada situação vai ter como um olhar um pouco diferenciado. Então, não existe certo, não existe errado. Existe um momento ideal de cada um. Então, analise as estratégias, os caminhos, não só com olhar de curto prazo, mas de olhar de pelo menos aí os próximos 5 anos. Como que vai ser se eu ficar no aluguel? Como vai ser se eu comprar uma casa própria? Como vai ser se eu partir para um financiamento? Combinado? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Curta, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!